podcast Falando Francamente. E tudo que saiu hoje é de forma muito franca. Estamos hoje para entrevistar o nosso amigo Nélio Terra. Ele é candidato a deputado estadual pelo MDB. É isso, Nélio? Isso. E hoje nós vamos conversar aqui amistosamente. Ele vai falar das suas propostas, ele vai se apresentar para esse público maravilhoso, esse eleitorado abençoado de Buriticupu e região, e vai vender seu peixe, né? Com certeza. Nesse momento eu gostaria de perguntar para o nosso entrevistado de hoje quem é Nélio Terra. Nélio Terra é um cidadão que nasceu ali no município de Pindaé-Mirim e muito novo, vamos dizer assim, ainda criança, veio ao Buriticupu em 1974. E estamos aqui à disposição dos nossos amigos para ser avaliado. Em 1974 estava iniciando o Buriticupu, né? Sim. Buriticupu que veio de um projeto de colonização surgido em 1973, e no ano seguinte o Nélio já chega na região, no segundo núcleo, em 1974, né? Participando aqui. Aqui já não. Já que no Buriticupu, ele foi. Aí depois foi para o segundo nível. Nélio, eu gostaria de saber de você como é que foi assim os seus estudos. Nossos estudos, né? Chegando aqui em Buriticupu em 74, ainda criança, a gente tivemos uma adolescência, né? Ainda muito nova, assim, nossa região. E só quando foi A sua infância, como é que foi? Sim, certo, a infância, porque eu estava muito longe. Mas a nossa infância foi uma infância tranquila, graças a Deus, foi uma infância normal como qualquer outra. A gente brincou muito, meu esporte era futebol, e a gente teve esse prazer de ter uma infância muito boa. Inclusive meus pais me ensinaram como respeitar os adultos, né? Isso é importante na vida do mundo. E a gente traz essa educação de berço, né? No caso, você chegou no segundo núcleo aproximadamente com 5 anos de idade, mais ou menos, né? Você tem 53 hoje, né? 5 anos. Pois é, você tem 53 anos. Isso. Então é provável que tenha sido com 5 anos de idade aproximadamente, né? Isso. Sim, aí você iniciou seus estudos aonde? Fernando Castro. Já aqui em Buriticupu. Fernando Castro. Fernando Castro, ele surgiu ali por volta dos anos 80, né, início dos anos 80, mais precisamente 82. E antes do Fernando Castro era o Centro Comunitário, né? Isso. Era o Escalarão do Brito, né? De Madeira. Isso. Ali você foi estreante naquela escola? Sim. Lembra dos professores, quem eram? Augustinha, né? Agostinho. Professora Aldina também, que é uma pessoa muito boa, por sinal. Aldina. Maria Raimunda já estava na época, depois ela chegou, né? Primeiro foi a Aldina, Augustinho, e tinha o Mauro Luiz, também na época. E esses professores que eu recordo, esses 4. Bom, aí profissionalmente, você começou a trabalhar quando? Com quantos anos de idade? Na verdade, Zé, a gente começou a trabalhar muito criança, né? Quando criança, que diga assim, 8, 10 anos por aí. Meu pai trabalhava em roça, era agricultor. Aí nós 2 irmãos, e um irmão ia com ele, né, para a roça pela manhã, e um ficava em casa para levar a comida no meio-dia, né? Nós usávamos sempre essa tática aí. Quando um ia pela manhã, o outro ficava. Quando o outro ficava, o outro ia. Ficava na escala revezando. Isso, nesse caso. Então foi um período bom dessa trajetória da nossa vida. Como agricultor, meu pai foi no segundo núcleo, né, na verdade, e a gente ficou ali a faixa de uns 3, 4 anos só. E depois eu vim para o Buriticupu. Eu fico lá minha família e trabalhei com meu avô na usina de arroz, de José Lessa. Zé Lessa, Muito conhecido. Pioneiro, né? Trabalhei até os 18 anos
com o meu avô, em usina Pilão Arroz. E de lá para cá eu tenho também, o estudo, começou os estudos, na época eu saí do estudo para poder ir trabalhar, porque nossos estudos... Geralmente, filho de pobres faz isso, né? Sacrifica às vezes o estudo, porque tem que trabalhar para sustentar, para ajudar no orçamento familiar, né? Geralmente acontece isso. Inclusive, eu trabalhei na Cojan, naquela época, na Vale do Rio Doce, para construir o núcleo da Vale, na época, né? E de lá a gente retornou, 2 anos depois, eu voltei para a escola, e depois, em seguida, a gente voltou a trabalhar em outra empresa. Inclusive na Vale, trabalhei na Vale 2 anos, onde eu adquiri a profissão. Nesse caso, Nery, você adquiriu esse nome Nery Terra como? Vamos dizer assim, agregou a palavra terra no teu nome. Como foi isso? Na verdade, essa história aí foi bem interessante. Eu criei uma empresa em 2012, na época, e o nosso contador, né, foi que deu essa ideia. Né, por que não coloca o nome Nery Terra? Porque é bem interessante, porque vai terraplanagem, né? E fica bacana. Aí eu aceitei o desafio, colocou o nome Nery Terra, deu certo. De lá para cá, de 2012 para cá, a gente tem levado esse nome. E esse nome tem crescido muito. Você é concursado, né, Nery, pelo município? Desde 2012. 2012. Isso. E atualmente, você faz o quê? Vamos dizer assim, profissionalmente falando? Na verdade, eu tive muito tempo como operador de máquinas pesadas, né? Trabalhei puxando madeira, né? Trabalhei em empresa na área Vale também. E agora, depois que a gente criou a empresa, a gente colocou a empresa de terraplanagem e somos pequeno empresário. Pequeno empresário nesse ramo mesmo, terraplanagem. Isso. A outra pergunta seria, como surgiu e quando surgiu a ideia de entrar na política como candidato? Certo. Isaías, assim, na verdade, a gente vê a necessidade, né, do lugar que a gente mora. E em 2002, quando a gente fui conquistado, comecei a trabalhar no município, né, na região toda, empresa de Porra, Siquel e outras localidades, a gente observou que ao longo desse tempo os nossos políticos se omitem, né, de resolver algo que está tão fácil de resolver, né? Como, por exemplo, tem muita coisa para ser resolvida muito, né, E aí houve a vontade, né, a necessidade de se colocar o meu nome há muito tempo para ser um político nessa região. E agora, tudo tem um tempo de Deus, né? E agora chegou o tempo. Eu lembro que você sempre ajudou alguém a ser candidato, a se eleger, mas politicamente você nunca tinha sido candidato, né? E quando entra para deputado estadual. Qual partido? MDB. Qual o número? 15115. Número fácil, né? E, Nery, quais são assim, as suas propostas, agora que você fale para a população do Buriticupu, para a região, para o Maranhão? Quais são as suas principais propostas como candidato a deputado estadual? Certo. Aí você aproveita e já pede seu voto. Muito bem. Gente, eu tenho observado, ao longo desse tempo, a gente tem observado que não existe nenhum problema causado no município, no estado, ou mesmo no país, sem que não possa ter uma resposta, né? Uma solução. E a gente tem visto a necessidade do nosso município, também no Maranhão, algumas localidades. Aqui de Buriticupu, a gente tem visto a questão de uma UTI. Buriticupu precisa muito de UTI, urgentemente. Há muitos anos precisa. A gente não sabe qual o motivo que nosso político ainda não teve a iniciativa de trazer. A outra coisa, inclusive, hoje fiquei sabendo que desceu um helicóptero aqui no Buriticupu para pegar uma pessoa que se acidentou na área de trabalho. E teve que vir um helicóptero de Imperatriz, né, para poder socorrer uma pessoa que em Buriticupu a quase 300 quilômetros de distância. Então isso é um absurdo. Outra coisa que eu tenho observado, nós precisamos urgentemente
questão da assoreação dos nossos rios. Nós não temos uma área de lazer no Rio de Cupu. O Rio de Cupu hoje sofre porque as pessoas não têm como levar uma família, né, para uma área de lazer. Quando vai para algum local, tem que pagar a entrada. Né? Então, isso também não é muito bom. Outra questão também que eu tenho observado, nosso aeroporto está se acabando. O aeroporto foi feito no ano de, acho que 74 por aí, né? Quando foi a criação do Rio de Cupu. Foi a criação, construída pela MEC de junho. Sim. E de lá para cá não teve nenhuma uma recuperação, vamos dizer assim. Então lá eu passei lá, hoje mesmo já passei lá, e nós só buraco. Né? Os matos estão fechando no aeroporto e precisam urgentemente ser recuperados. Então esses são os projetos que nós temos em mente. E também, né, nós ficamos sabendo que a nossa região precisa urgente também de um mapa regional. O que é um mapa regional? O mapa regional é um hospital que atende todo tipo de enfermidade, né? Da UTI ao curativo. Então precisamos desse mapa regional nessa região. Só temos aí Imperatriz, Caxias, Santa Inês, a cidade de Bacabal, nas cidades maiores. Quer dizer, a distância, né, fica muito, a localidade distante para poder ser atendidas as pessoas que precisam ser atendidas com problemas mais graves, vamos dizer assim. Né? Esses são os nossos projetos, nosso plano, e eu conto com vocês. O meu número é 15115. É isso aí. Pessoal, agora só resta a gente agradecer a todos pela atenção e também desejar sucesso, boa sorte nessa empreitada, esse desafio em busca do voto, né? Desejo sucesso, toda sorte a você. Muito obrigado. É isso aí.